18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos seguindo, vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma edição do programa 18 horas entrando no ar pra você. As principais notícias do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, 21 de abril e o ano é de 2021, Karine. E hoje é o dia, né, do Tiradentes, Karine. Exato, a galera no feriadão, finzinho de feriadão aí. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite no programa 18 horas. E hoje também, Karine, é dia de live da Amazonas Filarmônica. E para essa primeira apresentação do ano, a Filarmônica preparou um repertório aí erudito, um repertório classe A, Karine, com obras aí do compositor Luigi Boccherini, Mozart e também o Alexander Borodin. Olha, maravilhoso. Então vamos nos programar que a partir das 8 da noite, lá diretaço do palco do Teatro Amazonas, e pode ser vista nas redes sociais da Secretaria de Cultura, que é o @cultura do AM, tudo junto, né, gente? E da TV Encontro das Águas. Sim, Karine, e antes do espetáculo, o maestro Otávio Simões vai conversar aí com o público e contar curiosidades das obras e também sobre a Amazonas Filarmônica. É um programa bacana, né, Karine? Exato, a partir das 8 da noite, bora lá conferir. 6:01, boa noite. 18 horas. Olha, vamos agora aos destaques de hoje. Aqui no 18 horas, o secretário estadual de saúde, Marcelo Campelo, inocenta o ex-ministro Eduardo Pazuello da crise de oxigênio enfrentado no Amazonas em janeiro deste ano. A triste rotina de crianças pedindo dinheiro nos sinais das ruas de Manaus é assunto de reunião entre órgãos de proteção e instituições que pretendem tirar essas crianças das ruas. Também no programa de hoje, vamos mostrar que a Justiça cancelou o leilão do aeroporto de Manaus. O presidente do Superior Tribunal de Justiça retirou o Aeroporto Internacional de Manaus do leilão do governo federal que aconteceu no último dia 7. Agora me responde com sinceridade, você é sedentário? Hoje no programa vamos falar sobre o primeiro desafio funcional online que acontece em Manaus no mês de maio. 6 horas 2 minutos em Manaus. Essas e outras informações, outras notícias você confere em mais uma edição do programa 18 horas, em as principais notícias do dia de hoje para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, tira o aeroporto de Manaus das mãos aí dos franceses. A concessão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foi obtida pelo grupo francês 20 Airports em leilão, mas a compra nem chegou a sair do papel. Pois é, Carlão, o ministro Humberto Martins retirou o aeroporto de Manaus do leilão de concessões realizado no último dia 7 pelo Ministério da Infraestrutura. Ontem, dia 20, o ministro voltou atrás em uma decisão anterior e restabeleceu parte de uma liminar do Tribunal Regional Federal que havia tirado o aeroporto de Manaus do leilão feito pela Agência Nacional de Aviação Civil. E além do aeroporto de Manaus, o grupo francês havia arrematado os terminais de Tabatinga, Tefé, no Amazonas, o de Porto Velho, em Rondônia, e os de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, e também o de Boa Vista, em Roraima. O grupo arrematou todos esses aeroportos com um lance de 420 milhões de reais. Vamos saber mais informações sobre essa decisão agora na reportagem de Júlia Gomes. O presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, reverteu uma decisão que havia garantido que o aeroporto de Manaus fosse leiloado no último dia 7, no leilão feito pelo Ministério da Infraestrutura. O presidente do STJ levou em consideração a existência de um contrato assinado em 2018 entre a Infraero e o consórcio SB Porto Seco, vencedor de licitação para exploração comercial e de cargas no aeroporto de Manaus pelo prazo de 10 anos. Em 2019, essa mesma licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União. Desde então, o caso foi objeto de uma série de liminares, ora confirmando, ora suspendendo a determinação do TCU. Em paralelo, a Infraero revogou o certame e incluiu o aeroporto de Manaus no Programa Nacional de Desestatização. O ministro do STJ afirmou na decisão que a celebração de um novo contrato provocaria prejuízos ainda maiores para o poder público. No início deste
mês, o governo leiloou 22 terminais agrupados em 3 blocos. Na decisão de ontem, o ministro Humberto Martins manteve os outros aeroportos na concessão do chamado Bloco Norte, que inclui os aeroportos de Rondônia, Roraima, Acre e ainda outros 2 terminais do Amazonas. O aeroporto de Manaus é um dos que dão mais lucros para a concessão. O bloco foi arrematado pelo consórcio Vinci pelo valor de 420 milhões. O contrato de 30 anos ainda não foi assinado. O governo deve recorrer da decisão do presidente do STJ ao Supremo Tribunal Federal. Júlia Gomes para o 18 horas. Bem, o que era esperado com a privatização do aeroporto de Eduardo Gomes aqui de Manaus? É claro que os serviços melhorassem aqui na cidade, que também abrisse oportunidades para receber novos voos, principalmente internacionais. Vale lembrar que o grupo francês tem larga experiência na administração de grandes aeroportos, entre eles o de Paris, o Charles de Gaulle. Careme Leão, é uma gigante aí do setor, inclusive, uma das 5 maiores do mundo. O grupo desenvolve, financia, constrói, opera uma rede aí de 36 aeroportos. São 13 na França, 10 em Portugal, 3 no Camboja, 2 no Japão, 6 na República Dominicana, 1 no Chile e Brasil. Agora, ia administrar 7 aeroportos do norte brasileiro, mas por decisão judicial, Manaus vai ficar de fora. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar agora sobre a pior fase da pandemia aqui no estado do Amazonas. Foi em janeiro deste ano, quando faltou oxigênio e muitas pessoas morreram asfixiadas com falta de oxigênio dentro dos hospitais do estado. As cenas de agonia das famílias desses pacientes chocaram o mundo. E sobre essa crise, o secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo, isentou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de qualquer responsabilidade. A declaração foi feita durante depoimento prestado à Polícia Federal no dia 10 de fevereiro. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente, a partir de agora, detalhes sobre esse depoimento. As mortes por Covid-19 no Amazonas registraram uma alta de 41% após a crise na saúde no estado por conta da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Em meio ao pico da segunda onda de coronavírus, o nosso estado chegou a registrar cerca de 159 mortes em apenas 24 horas. E para prestar esclarecimentos sobre o assunto, o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, prestou depoimento à Polícia Federal no último dia 10 de fevereiro e isentou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de qualquer responsabilidade pela crise de oxigênio no estado no início do ano. No documento de 10 páginas que integra o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para investigar o episódio, o secretário Marcelo Campelo jogou toda a culpa na empresa White Martins, principal fornecedora de oxigênio aqui no estado. Segundo o secretário, representantes da empresa chegaram a solicitar que ele não abrisse mais leitos sem que houvesse um retorno financeiro da empresa, segundo Marcelos, depois de informar que abriria mais de 150 leitos e 50 leitos de UTI. Ele afirma que no dia 7 de janeiro recebeu representantes da empresa e que eles relataram um aumento atípico no consumo de oxigênio e disseram que estavam trabalhando para suprir a demanda de oxigênio. E mais tarde disseram que devido ao aumento do consumo de oxigênio dos últimos dias, o planejamento inicial estabelecido não seria capaz de suprir a tempo a demanda existente até a chegada do novo insumo. Mais tarde, eles disseram que devido ao aumento do consumo de oxigênio dos últimos dias, o planejamento inicialmente estabelecido não seria capaz de suprir a tempo a demanda existente até a chegada da balsa no último dia 9 de janeiro. Em outros momentos, o secretário de Saúde relata a falta de confiança do governo do estado na empresa White Martins e que a própria empresa disse não haver problemas com oxigênio aqui no estado. Em nota, a empresa White Martins afirmou que não tem como se manifestar sobre o assunto porque não teve acesso ao depoimento do secretário de Saúde, Marcelo Campelo, e o tema segue sob investigação. O secretário Marcelo Campelo também se manifestou por meio de nota,
informando que seu depoimento expressa apenas a verdade com base em fatos e documentos que comprovam todas as medidas tomadas de forma integrada entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde no enfrentamento de uma crise de saúde sem precedentes na história do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. E esse episódio da falta de oxigênio aqui no estado foi tão grave, com cenas tão chocantes, que serviu de motivo para a criação da CPI da pandemia no Senado Federal, justamente para apurar a responsabilidade das ações do governo federal no combate à pandemia. Essa CPI vai apurar também como foram utilizados todos os recursos federais enviados para estados e municípios. E foi muito dinheiro, viu? Mais de 500 bilhões de reais. E essa CPI está sendo, inclusive, o centro das discussões políticas nos últimos dias. As escolhas dos senadores Omar Aziz para presidir a comissão e de Renan Calheiros para relator estão sendo bastante criticadas. Carlão, e hoje o ex-vereador Chico Preto, do Democrata Cristão, postou nas redes sociais um vídeo criticando justamente essa composição da CPI. Vamos conferir. Uma CPI que vai investigar desvio de verba na saúde, mas com qual isenção os senadores que fazem parte dessa CPI, senadores que são investigados, inclusive por desvio de recurso na saúde no seu estado, que é o caso do senador Omar Aziz. Como é que você vai ter um senador presidindo uma CPI, tendo ele investigado por desvio de saúde na Operação Maus Caminhos aqui no estado do Amazonas? Não é incoerente? Não é uma piada pronta isso? Aproximadamente 130 milhões de reais detectados pela Polícia Federal foram desviados e tem o senador Omar Aziz como investigado. Como o senador Omar Aziz agora pode presidir a CPI da Covid-19? O nome disso, pessoal, é conchavo político. Impressionante as contradições que o processo político proporciona. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e ainda falando sobre a pandemia de Covid-19, a gente tem a impressão aqui que estamos passando por um momento aparentemente mais favorável da pandemia aqui no Amazonas. Estamos aí na fase laranja, né? Aquela fase mais tranquila, saímos da fase roxa, da fase vermelha, ok. Mas agora os números registrados da doença apontam que a velocidade de queda está freando. E pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas alertam para o perigo de uma queda muito brusca nesse cenário. Karime Leão, e o alerta é que uma queda mais devagar nos casos apontam justamente para a inversão da tendência, ou seja, para uma nova subida dos números da Covid-19. Por isso, cientistas criticam o afrouxamento das medidas de isolamento adotadas pelo governo do Amazonas. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. O Amazonas vive um aparente momento mais favorável da pandemia da Covid-19. Depois das restrições da fase roxa no início do ano, houve queda de casos e o Amazonas então passou para a cor vermelha da pandemia e os números continuaram caindo. Dia 20 de março, o estado passou para a fase laranja e agora o que se vê é que a velocidade de queda está freando. Essa análise foi feita pelo cientista de dados Isaac Schwartzhaupt em entrevista à BBC essa semana. Levando em consideração a média móvel de casos no Amazonas e analisando sua velocidade, Schwartzhaupt percebeu que no dia 11 de abril, a variação dos últimos 30 dias foi de menos 36,84%, ou seja, queda. Já nos últimos 10 dias, a variação foi de apenas menos 20%, ou seja, a velocidade da queda diminuiu muito. Para o cientista de dados, a flexibilização das medidas restritivas no Amazonas é a principal responsável pelo impacto na desaceleração dos casos de Covid e isso indica um caminho perigoso. O pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, Alexander Steinmetz, que também é matemático, concorda e alerta que uma queda mais devagar nos casos é compatível com modelos matemáticos que apontam justamente para a reversão de tendência, ou seja, quando a desaceleração diminui e caminha novamente para uma aceleração. Uma queda mais devagar no número de casos no Amazonas é compatível com os modelos matemáticos que apontam justamente para uma inversão da tendência de vermos
um novo aumento de casos. O novo aumento de casos é fruto da política do afrouxamento precoce, né? Não estamos numa situação epidemiológica que permita um afrouxamento das medidas. De acordo com Alexander Steinmetz, análise mais específica sobre o comportamento das pessoas e quais as razões de uma inversão de tendência é mais complexa, mas o afrouxamento das medidas de isolamento adotadas pelo governo do Amazonas deve resultar em um alto preço. O que a gente pode afirmar é que as políticas públicas, né, que estamos vendo nas últimas semanas, nos últimos meses, são parte do problema da falta de controle da epidemia, né? Dessa situação em que nós estamos nos movendo, infelizmente, para uma situação de grande risco de novo aumento. No panorama epidemiológico da Covid no Amazonas, informado pela FVS, o boletim de ontem passou de 442 novos casos para 734. Já o número de mortes por causa da doença no boletim diário saltou de 25 para 35. O Amazonas registrou até ontem, desde o início da pandemia, 364.762 contaminados pelo novo coronavírus e 12.431 mortos pela doença. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Amazonas mantém um ritmo lento de vacinação. Até hoje, 21 de abril, apenas 747 mil pessoas aqui no estado do Amazonas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa apenas 12,99% da população do estado. E 203 mil receberam as 2 doses necessárias para garantir uma imunização satisfatória. As pessoas que já tomaram as 2 doses correspondem apenas a 4,83% da população. É pouco, né, Karine? Muito pouco e muito longe dos 70% recomendado pela Organização Mundial de Saúde para se controlar, né, a pandemia, um longo caminho. E nos últimos 10 dias aqui em Manaus, a prefeitura vem vacinando a média de 8 mil pessoas por dia, quando a capacidade de vacinação é de mais de 15 mil. Ontem foram vacinadas 8.235 pessoas e hoje, até o início da tarde, foram 6.600 pessoas. Agora, Karine Leão, o que é preocupante aí é o grande número de pessoas que não voltou a receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19, né? Os que não retornaram. Até o último dia 14, mais de 5 mil pessoas simplesmente não retornaram, não voltaram aos postos para completar a imunização na data marcada. Pois é, e por isso, Carlão, o deputado estadual Serafim Correia propôs a realização de uma campanha no rádio e na TV para convocar todas essas pessoas. A repórter Odneia Araújo explica mais sobre essa proposta. Vamos acompanhar. A principal preocupação da Secretaria Municipal de Saúde é com relação às pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac. É que a segunda dose dessa vacina deve ser aplicada no intervalo de até 28 dias. E até o levantamento do dia 14, 5.457 pessoas não haviam tomado a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus. O pesquisador da Covac Manaus, professor da Universidade do Estado do Amazonas, Alex Martins, lembra que a pessoa só estará imunizada após a segunda dose. A gente só atinge esse percentual de proteção e eficácia da vacina a partir do momento que a gente toma a segunda dose, já que essas vacinas foram desenvolvidas com esquema de dose 1 e dose 2. Quando a pessoa toma apenas uma dose da vacina, ela não desenvolve aquele percentual de eficácia da vacina de proteção que é prometido pela indústria farmacêutica, pelo laboratório que a desenvolveu, tá? Então é necessário sim a tomada de 2 doses. Quando a gente toma apenas uma dose da vacina, a gente não está completamente protegido. Pelo contrário, por exemplo, da Coronavac, quando tomamos a vacina, só após 14 dias é que iniciamos a produção de anticorpos. Ou seja, nós ficamos numa janela imunológica aí de no mínimo 2 semanas sem proteção alguma. E mesmo após a primeira dose da vacina, muitos ainda podem adquirir a doença, visto que o percentual de eficácia dela ainda não foi atingido completamente. O pesquisador explica também que mesmo após a segunda dose, ainda é preciso esperar mais algumas semanas
semanas para que a vacina atinja a sua eficácia total. E após a segunda dose, ainda é necessário no mínimo de 2 a 3 semanas para que nós consigamos atingir aquele percentual de eficácia, mesmo com as 2 doses. Se não atingirmos a vacinação de toda a população, a gente ainda precisa manter as medidas de proteção e de mitigação aí contra o coronavírus, tá? Então, uso de máscara, distanciamento social, mesmo com as 2 doses, porque a vacina, ela nos protege contra formas graves do desenvolvimento da doença do Covid-19. Ela não impede que a gente adquira a doença e muito menos transmita. Preocupado com a baixa adesão quanto à aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, o deputado estadual Serafim Corrêa sugeriu na sessão da Assembleia Legislativa de ontem que a Prefeitura de Manaus promova campanha publicitária para convocar as pessoas a receberem a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Para o líder do PSB, com o risco de uma terceira onda da Covid-19 no Amazonas, essas pessoas precisam procurar os postos de vacinação o mais breve possível. É preocupante que milhares de pessoas que tomaram a primeira dose não tenham voltado para tomar a segunda dose. E nesse sentido, a meu ver, creio que cabe à Prefeitura de Manaus e às prefeituras de todos os municípios a fazerem uma campanha pelo rádio, pela televisão, chamando essas pessoas. Essas pessoas já estão 50% imunizadas, elas precisam estar 100% imunizadas. Até agora, segundo o vacinômetro da Prefeitura de Manaus, 301.350 moradores da capital tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Desse total, apenas 107.395 já receberam a segunda dose. Rodinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix agora 6 horas e 21 minutos em Manaus e daqui a pouco, nesta edição do 18 horas, uma boa notícia para a economia. Pesquisa revela que o Amazonas está entre os estados menos afetados no mercado de trabalho durante a pandemia. Daqui a pouquinho no 18 horas. Mix. E agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para hoje, esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Previsão, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Essa noite deve ter chuva, sim, pelo menos é o que indica aqui a previsão do clima-tempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 72%, podendo chegar até a 99%. 6h27, boa noite. Mix. Olha a população, que perdeu a paciência com a prefeitura e decidiu liberar por conta própria a circulação de veículos no complexo viário Professor Isabel Vitória, ali na Avenida Max Teixeira, na entrada do conjunto Manoa, Cidade Nova. O viaduto está interditado desde o dia 1º de janeiro. E o prefeito Davi Almeida não gostou nada da iniciativa da população e determinou a imediata interdição do complexo viário. A obra foi entregue em dezembro do ano passado, mas, segundo a prefeitura, apresentou algumas imperfeições de engenharia. Por isso, a prefeitura interditou para fazer todos os reparos necessários. Mas a obra já dura 4 meses e todo esse tempo o complexo segue fechado para o trânsito. E isso estava irritando, quem enfrentava diariamente congestionamento por conta da obra. Agora, detalhe, em nota, a prefeitura negou que a população tenha liberado o trânsito no complexo. Disse que o fluxo no local foi uma iniciativa para teste das empresas que estão executando a obra. Em nota, o viaduto, portanto, continua interditado e sem previsão para ser liberado. Ok? 18 horas. Olha, o governo do Amazonas divulgou o resultado do julgamento das propostas técnicas da concorrência para a contratação de empresa especializada em serviços de publicidade pela Secretaria de Estado de Comunicação Social. Em primeiro lugar, foi classificada a empresa G7 Comunicação e Eventos com a pontuação final de 83,3 pontos. Em seguida, pela Mene e Portela Publicidade Limitada com 83 pontos, a Terra Publicidade Limitada com 80,6 pontos e também a Digital Comunicação com 80,4.
A empresa G7, cujo nome me fantasia é Duet, e a Terra são novas neste tipo de licitação e disputam com duas grandes, a Mene e Portela, que já presta serviço para o governo do estado, e a Digital, que presta serviço para a Prefeitura de Manaus. A Duet é das empresárias Gina Azevedo de Albuquerque Garcia e Lúcia Maria Nogueira Lamarão, e a Terra é de Daniele Cristina de Araújo Guimarães. Já a Mene Carimilhão é dos empresários Nílio Portela e Túlio Mene, e das empresas MMX Participações Limitadas é Viceroy Participações Limitadas e Viceroy Participações Limitadas. Também tem a Digital, que é do empresário Antônio Fernandes Barros Lima Júnior, e as empresas XLJ7 Holding Participações Limitadas. E não havendo aí recursos, a abertura das propostas de preços ocorrerá em sessão pública a ser realizada agora no dia 29, horário às 9 da manhã, no Centro de Serviços Compartilhados. Bom, em resumo, o que está em jogo aqui, o que nós estamos falando é sobre um contrato milionário visado por muitas empresas da área de publicidade. O Estado gasta por ano mais de 100 milhões em publicidade e a empresa ou as empresas que forem contratadas ganham comissão de 20% para administrar essa verba, ou seja, um faturamento superior a 20 milhões de reais. Isso sem contar com os ganhos obtidos na produção dos materiais publicitários, que rendem aí 10 a 20% do volume total. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas está entre os estados menos afetados no mercado de trabalho durante a pandemia. A queda na taxa de ocupação não chega a 5%, enquanto a média nacional, que é de quase 14%, segundo pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. O levantamento mostrou ainda que os mais prejudicados são os trabalhadores que ganham menos, que também são os que menos puderam se proteger contra a Covid-19 no país. Vamos agora aos detalhes com a repórter Júlia Gomes. O Amazonas é o 6º estado brasileiro com a menor queda na taxa de ocupação durante a pandemia. Caiu apenas 4,8% na comparação entre o 4º trimestre de 2019 com o mesmo período de 2020. A média nacional é de 9,5%. Os dados são da FGV Social sobre o mercado de trabalho durante a pandemia, com base na PNAD Covid-19, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A pesquisa mostrou ainda que entre os ocupados, 8,5% mudou de local de trabalho durante a pandemia no estado. No país, a média foi de quase 14%. Para o economista Orígenes Martins, esse resultado pode ser justificado pela manutenção dos empregos a partir do polo industrial de Manaus e dos pequenos e médios produtores. Nós tivemos no Amazonas uma média de trabalhadores gerando produção, gerando renda, que justificam esses dados do PNAD. E queira ou não queira, isso aí traz para o nosso estado uma ideia e um modelo positivo em relação às outras unidades da federação. O levantamento mostrou ainda que em todo o país, os trabalhadores mais pobres são os que mais precisaram sair de casa para ganhar dinheiro. Eles atuam principalmente na prestação de serviços. Segundo dados da FGV Social, trabalhar de casa é um privilégio das classes A e B, onde estão empregadores, trabalhadores da ciência ou intelectuais, dirigentes e funcionários públicos. Entre os que têm maiores salários, 28% estão trabalhando de casa. Entre os mais pobres, esse número é bem menor, não chega a 10%. Quem perdeu trabalho e renda precisa cada dia encontrar uma nova forma para garantir o mínimo para sobreviver. Com isso, fica difícil ficar em casa e se proteger contra o coronavírus. Júlia Gomes, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora vamos falar de meio ambiente. É o que o desmatamento na Amazônia é o maior dos últimos 10 anos, segundo o levantamento divulgado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonas, o IMAZON. Segundo os pesquisadores, o crescimento foi de 216% no mês de março, se comparado com o mesmo período do ano passado. Carlão, e só para a gente ter uma ideia, no ano passado, 8 mil quilômetros de floresta foram destruídos
destruídas entre janeiro e dezembro. E a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre esse crescimento no desmatamento aqui no Amazonas. Um levantamento do Instituto Inmazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento em 10 anos para o mês de março. O desmatamento recorde surpreendeu até mesmo os próprios pesquisadores da ONG Inmazon. O ritmo das derrubadas costuma diminuir nos meses de março, porque é mais difícil desmatar durante o período mais chuvoso da nossa região. Mas dessa vez, nem mesmo as fortes chuvas impediram o avanço da destruição. A Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta só no mês de março. Para você ouvinte ter uma ideia, a dimensão do estrago é do tamanho de uma área devastada, é um pouco maior que a cidade de Goiânia. O desmatamento aumentou cerca de 216% no comparado com o mesmo período do ano passado. A devastação atingiu principalmente os estados do Pará, que ficou em primeiro lugar com 35%, seguido do Mato Grosso com 25% e o Amazonas com 12%. Segundo o pesquisador do Inmazon, Antônio Fonseca, os grandes desmatamentos avançam principalmente em áreas de florestas públicas onde ainda não há regularização fundiária. O que assustou os pesquisadores foi o aumento do desmatamento aqui do nosso estado. Parecia um estado diferencial durante o ano de 2020. Foi o avanço do desmatamento no estado do Amazonas. Historicamente, Pará e Mato Grosso são os líderes do desmatamento na região. É um indicativo que há um avanço, uma nova fronteira do desmatamento. O desmatamento está se expandindo na região, está aumentando e está ocorrendo em novas áreas, onde não são áreas consolidadas de perda de floresta. A taxa de desmatamento na Amazônia no mês de março é 216% superior à registrada em março de 2020. E é a maior para o mês na série histórica realizada desde o ano de 2011. Segundo o pesquisador, precisamos de leis mais severas para quem comete esse tipo de crime. A sensação é de impunidade. Então, quem está praticando esse desmatamento ilegal está percebendo que não está tendo nenhuma ação efetiva de punição, de aplicação de multa, de embargo de propriedade. Isso acaba sendo um incentivo para quem está praticando essa ação legal continue com a expectativa de ter anistia desse desmatamento que está sendo praticado e, posteriormente, uma regularização dessas terras para comercializar. Então, ele vai lucrar em cima dessa ação ilegal. O levantamento Inmazon foi divulgado 3 dias antes da Cúpula do Clima, uma reunião virtual com cerca de 40 chefes de Estado e de governo, comandada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente Jair Bolsonaro participará do evento e deve responder a cobranças sobre o desmatamento aqui na nossa região e em todo o país. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente aqui do nosso estado declarou que em março o Amazonas reduziu o número emitido de alerta de desmatamento e que no começo de abril enviou equipes para combater esse tipo de crime no sul do estado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco a triste rotina de crianças pedindo dinheiro nos sinais das ruas de Manaus é assunto em reunião entre órgãos de proteção e instituições que pretendem tirar essas crianças das ruas. É o nosso assunto daqui a pouco. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã teremos sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 62%, podendo chegar até a 97%. 6h43, boa noite. Mix. E no mês de maio, nos dias 1º e no dia 2, vamos ter o primeiro desafio funcional online, um evento interativo no formato de competição individual, para quem tem mais de 18 anos, tanto masculino quanto feminino. E o evento será realizado através da plataforma Zoom, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do programa Você Mais Saudável. Para falar sobre esse desafio, vamos conversar agora com o profissional de educação física Marcelo Belota, um
dos organizadores do evento. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Boa noite, Karina Leão e Carlos Júnior. Boa noite. Boa noite, muito. Boa noite também. Boa noite também a todos os ouvintes, a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo. É uma enorme satisfação estar aqui nessa rádio incrível, nesse programa 18 horas da Rádio Mix. Valeu. Ótimo, muitíssimo obrigada pela sua participação, por você abrir esse espaço na sua agenda para conversar com a gente, né? Então, como é que vai funcionar? Se você ia concluir aí, né? Como é que vai funcionar esse desafio online? É possível? Esse desafio é o primeiro desafio online de funcional. Então, é uma oportunidade para fazer com que as pessoas estejam ativas nessa época de pandemia. Então, com certeza, vai ser um grande desafio para que as pessoas possam, né, ter estímulos em fazer atividades físicas, né, de uma forma competitiva, de uma forma saudável e divertida. Ok, será possível aí no final saber quem foi o vencedor ou os vencedores? Como será esse processo aí? Boa, Carlos Júnior. Carlos Júnior. Oi. Tem um grande amigo chamado Carlos Júnior. Legal. Nosso programa Manaus Mais Saudável. Boa. Carlos Júnior, assim, vai ter várias categorias. Então vamos ter vários campeões. Assim, vai ter a categoria até 65 quilos, até 80 quilos e até 100 quilos e acima. Como nós público pesado, né? Porque nós somos criadores, organizadores do Manaus Mais Saudável. Então, assim, nós temos muitas pessoas de peso e pessoas com uma certa idade. Então, idade também vai ser idade de 18 a 30 anos, de 31 a 45, de 46 a 60 anos e acima de 60 anos. Então, assim, é para todos. Certo, professor. O senhor falou aí os limites, né? Os grupos de peso. Eu acho que deu uma interferência no áudio. O senhor pode repetir esses grupos do peso? O peso é até 65 quilos, até 80 quilos, até 100 quilos e acima de 100 quilos. Ok, agora está explicadinho. Professor, o senhor é criador do programa Manaus Mais Saudável, que já tirou do sedentarismo muitas pessoas, né? Quando é que vamos ter aí uma próxima etapa do programa? A próxima edição do Manaus Mais Saudável vai acontecer agora, próximo mês. Dia 9 do próximo mês a gente começa a pesagem. Vai ser a 13ª edição. Ok. Nós vamos buscar eliminar 13 toneladas. Cada edição a gente busca eliminar 1 tonelada. Nós já eliminamos 12 toneladas. Vamos buscar a 13ª. Não, entendi. Aí essas toneladas, assim, é o grupo todo. Como é que funciona? É o grupo todo. Uhum. É o grupo. O que nós fazemos? Nós pegamos assim uma média de 100 participantes e temos uma equipe de muitos profissionais para ajudar essas pessoas a eliminarem peso. Bom. São várias academias espalhadas por Manaus e a gente busca fazer com que essas pessoas eliminem peso, percentual de gordura. É a maior equipe de muitos profissionais em termos de resultados hoje do Brasil. Agora, olha só, você falou aí de peso até agora, né? Só para obeso, mórbido ou é aberto também para quem é magro, no caso, né? E quer aí se exercitar com acompanhamento profissional? É geral? A participação pode ser de qualquer um? Boa colocação aí, Carlos Júnior. Qualquer pessoa pode participar. O programa, ele tem a competição de peso,
e a competição de percentual de gordura. Quem é que vai ganhar? Geralmente, na maioria das vezes, quem é que ganha de peso? Quem é muito gordo. Quem é que ganha de percentual de gordura? Quem não é tão gordo. Então, assim, aquela pessoa que está acima do peso, que está com aquela barriguinha, que está querendo ali 5 quilos, 10 quilos, pode entrar. Tem muita gente, inclusive, que continua no programa, que já está magrinho, mas para manter a live saudável, tá? Para manter com o grupo, né? Porque você, na média, as pessoas convivem, né? Sim. Professor, então vamos dar o serviço, né, para esse desafio funcional online. O primeiro desafio funcional online, né? Como é que participa? Quem quer participar? Quem quer participar, então, no dia 1º e dia 2 de maio agora, quem quer participar faz como? Quem quer participar tem que fazer sua inscrição no ticket agora. O valor é R$30. Metade do abrigo Moacir Alves. É muito importante a gente entender que nós temos saúde, nós podemos trabalhar, nós podemos correr atrás. E o abrigo Moacir Alves, ele abriga pessoas com deficiência física, mental. Então, realmente, são pessoas que estão precisando. Então, a metade vai ser doada para essas pessoas. Então, assim, você vai ganhar a medalha é outra coisa mais linda. Você ainda vai estar ajudando uma instituição que realmente precisa. Professor, repete só o nome da instituição? Abrigo Moacir Alves. Ah, certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, eu que agradeço. Quero agradecer a todo o espaço. Agradecer a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos assistindo, agradecer a você, Karine, faz um belíssimo trabalho junto com o Carlos Júnior. Obrigada. Forte abraço, ótima noite a todos e que Deus nos abençoe. Isso aí, uma ótima noite, sucesso no evento. Valeu. Muitíssimo obrigada. Obrigado mesmo. Boa noite. Conversamos com o profissional de educação física Marcelo Belota. 6h51, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha o título de cidadão amazonense, hein? Aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas para o presidente Jair Bolsonaro, está rendendo muita polêmica. Primeiro, a diretoria da Assembleia divulgou que o projeto que concedia a homenagem foi aprovado só com o voto contrário, o do deputado Serafim Correia. Mas com a repercussão negativa nas redes sociais, agora só 13 deputados dizem não ter votado pela concessão do título de cidadão do Amazonas a Jair Bolsonaro. A proposta foi do deputado bolsonarista delegado Péricles do PSL, mas mesmo com as desistências, o título está aprovado e os deputados querem entregar ao presidente em solenidade nesta sexta-feira, quando Bolsonaro deve estar em Manaus para inaugurar a segunda etapa do Centro de Convenções Vasco Vasques. Olha, várias entidades de movimentos sociais do Amazonas marcaram para amanhã, quinta-feira, ato de protesto contra a concessão do título ao presidente da República. Algumas personalidades, inclusive, receberam a mesma homenagem, dizem que pretendem devolver por não concordar com o título aprovado para Bolsonaro. Você está ouvindo 18 horas. E órgãos de proteção de crianças e adolescentes e entidades privadas do Amazonas estiveram reunidos de forma virtual para traçar um programa que capacite e oferte vagas no mercado de trabalho para pais de crianças e adolescentes que pedem dinheiros nos semáforos de Manaus. Karime, nas ruas da cidade é visível que as crianças compartilham com os pais a necessidade de conseguir recursos para a família. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a reunião e traz aí os detalhes pra gente. Os semáforos de Manaus se tornaram, ao longo dos últimos anos, local
local de abordagem para pedintes. Infelizmente, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho e muitas vezes crianças. Quando paramos em um sinal, é possível observar menores de idade pedindo dinheiro enquanto os pais estão sentados conversando. Os locais escolhidos são os cruzamentos movimentados, como na Avenida Senador Boulevard Álvaro Maia, Constantino Neri, Governador José Lindoso, a Avenida das Torres e também na Torquato Tapajós, entre outros pontos da nossa cidade. Na tentativa de tirar essas crianças das ruas, órgãos de proteção e entidades privadas se reuniram de forma virtual na tarde desta terça-feira com o objetivo de traçar um programa que capacite e oferte vagas no mercado de trabalho para os pais das crianças e adolescentes que pedem dinheiro nos semáforos das ruas da nossa cidade. A iniciativa foi do presidente da Comissão de Promoção e Defesa das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Álvaro Campelo. Nós estamos muito preocupados com o número crescente de crianças e adolescentes que estão todos os dias nos semáforos da nossa cidade pedindo dinheiro. A comissão já realizou 6 ações de retirada desses jovens e adolescentes juntamente com as suas famílias, prestando toda a assistência necessária, verificando como é que está a situação de algum auxílio municipal, estadual ou federal que eles não estejam recebendo. Mas o fato é que na semana seguinte eles retornam. E o argumento é que esses auxílios, eles não são bastante para se manterem. Portanto, a nossa proposta é que essas pessoas que estão nessa situação de extrema pobreza tenham a oportunidade de ter um emprego e possam viver de forma digna. Representantes do SENAC e da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus participaram da reunião e manifestaram-se favoráveis ao projeto e pretendem ajudar essas pessoas em sua capacitação e em seu ingresso no mercado de trabalho. Segundo o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência ou discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma de lei a qualquer atentado por ação ou omissão a seus direitos fundamentais. Caso uma criança seja encontrada com violações de seus direitos, como o trabalho infantil, uma equipe técnica da Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, a SEMASC, vai sempre até o local para orientar os pais sobre a ilegalidade das ações da legislação brasileira. Se a família expuser novamente essa criança ou adolescente ao trabalho infantil, a equipe faz um relatório que deve ser enviado ao Juizado da Infância e da Juventude, pois eles estão desrespeitando o artigo 5º do ECA, podendo assim perder a guarda do menor. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. Mix agora 6 horas e 56 minutos e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 671 novos casos da doença aqui no estado, totalizando 365.433. O boletim confirma mais 23 mortes por Covid-19, elevando o total para 12.454. E no país, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 14 milhões de pessoas contaminadas pela Covid-19. O país também soma 378 mil mortes. De acordo também com os números do Ministério da Saúde, o país tem hoje 12.400.000 pessoas que se recuperaram da Covid-19. Agora 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o Brasil comemorou o único herói da sua história oficial que tem um dia de feriado só para ele. Tiradentes participou ativamente de um dos principais movimentos de contestação do poder que a coroa portuguesa exercia sobre o Brasil colônia, a Inconfidência Mineira. O movimento foi permeado por ideais e ideias do iluminismo que se alastrou pela Europa na segunda metade do século XVIII, o que
dava unidade ao grupo eram ideias como a de liberdade e igualdade. Os planos de insurgência contra o governo tiveram como estopim a política de cobrança de impostos sobre a produção de ouro e sobre os rendimentos de cada pessoa. Impostos que até hoje fazem parte do foco de atenção dos cidadãos comuns brasileiros. Cidadãos que estão entre os que mais pagam e menos recebem benefícios. Lembrar Tiradentes é também lembrar dos direitos das pessoas protestarem contra governantes que usam o dinheiro do povo como se fossem deles. Governantes e autoridades que agem como se fizessem favor a quem lhes paga o salário. Governantes e autoridades que não fazem mais do que obrigação e fazem muito pouco. No dia de Tiradentes, viva o direito ao protesto contra os maus governantes. 18 horas. Tudo bem, 6 horas e 59 minutos em Manaus. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, quinta-feira, a partir das 6, estaremos de volta com você, mais uma edição do 18 horas. Até lá. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.